Maoi, olha lá, todo mundo de casa e a gente aqui fazendo entrevista online e hoje eu estou com nada mais, nada menos que o Anderson Lara, que esse sim é um estatístico nato, porque ele fez graduação, ele fez mestrado e doutorado em estatística lá na UFSCar, ou seja, veio dos melhores escolas aí, manja muito. Ele é um dos coordenadores do Laboratório de Estatística e Data Science lá na UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. Ele é pesquisador permanente do programa de pós-graduação em matemática, com área de concentração em estatística. Então, bem se vê que tudo dele tem a palavra estatística ali no meio. E eu achei que eu amava estatística, né? Ele atua na área de pesquisa, nas áreas principais de aprendizado estatístico de máquina e estatística aplicada. Anderson, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em falar com a gente. Muito obrigado e um prazer imenso ter você aqui. Eu te conheci num evento e virei sua fã ali, só de ver você apresentando de uma forma diferente. Eu que agradeço. Fico muito feliz de você ter aceito esse bate-papo. E aí a minha primeira pergunta já vai muito com atua em que pesquisa e o seu tema está lá, aprendizado estatístico de máquina. O que é um aprendizado estatístico de máquina? Como você descreve isso? Por que esse nome? Não, maravilha, Adriana. Eu gostaria também de agradecer o convite para estar colaborando nesse projeto com vocês, né? É uma satisfação estar falando desse assunto aqui com vocês. Então, a palavra, né, o termo aprendizado estatístico de máquina, ele faz uma aprendizado de máquina com a área de modelagem estatística, né? Então, a área em si de aprendizado de máquina, na verdade, ela vem da proposição de modelos com alta capacidade preditiva, né? Então, alguns métodos, eles são considerados não estatísticos por alguns autores, por exemplo, redes neurais, né? E a visão do aprendizado estatístico de máquina é que esses métodos são estatísticos também, porque você está realizando uma predição, né, um modelo preditivo, com base numa amostra, né? Não é porque esses métodos não vêm de uma verossimilhança, né, um método mais tradicional em estatística, que eles não são estatísticos. Você, através de uma amostra, você vai estar construindo um modelo com alta capacidade preditiva no sentido de proporcionar o aprendizado de máquina em si, né? Então, o aprendizado estatístico de máquina, ele se preocupa um pouco mais com a teoria estatística, da proposição dos modelos e a visualização nesse contexto de amostras, né? E até teorizando um pouco mais esses modelos a fim de eles terem uma capacidade preditiva maior nesse contexto. Então, basicamente, quase todos os métodos que a gente conhece de aprendizado de máquina, eles podem ter uma perspectiva de trabalho de aprendizado estatístico de máquina. E então, alguns autores, eles têm utilizado essa terminologia, statistical learning, né, como o Reis e o Bichirani, né, a Trevor, né, e também a gente tem um grande teórico, né, matemático russo, Vladimir Vapnik, né, que também tem uma teoria chamada teoria do aprendizado estatístico, né, onde tem toda uma justificativa, né, de como os modelos preditivos devem ser construídos. Então, é uma visão um pouco mais teórica e estatística de como construir um modelo com uma alta capacidade preditiva, nesse contexto. Sensacional. E aí, se tem uma maior capacidade preditiva, significa que vai desempenhar melhor. Então, a gente vai... Exatamente. Aí eu tenho uma pergunta, exatamente, por curiosidade, aí só para ver sua opinião. Muitas das coisas da estatística, elas são muito perfeitas, e logo isso tende a um overfit. Então, quando a gente está falando de aprendizado estatístico de máquina, você também mistura alguns conceitos de particionamento de dados, aí de fazer testes e verificar se aquilo desempenha em um outro pedaço daquela amostra, para você garantir de que aquilo realmente seja generalizável? Isso também, tem toda essa parte de preocupação que o modelo ele tem que performar bem em novos dados, né? Então, nessa estrutura a gente tem alguns modelos clássicos, né, que são... o desempenho dele é mensurado por algumas métricas, por exemplo, o AIC, por exemplo, né, que é uma métrica que está vinculada a uma verossimilhança, e a verossimilhança tem algumas suposições teóricas, né? Então, para a construção da verossimilhança, principalmente o modelo de probabilidade envolvido. Mas algo extremamente importante na área de aprendizado de máquina e que muitas vezes se passa despercebido, a própria comunidade estatística ou a comunidade de modelagem, seja a comunidade de aprendizado estatístico, a comunidade de modelagem de aprendizado de máquina, são os modelos não paramétricos,
né? Então, muitos modelos de aprendizado de máquina hoje, né, eles são modelos não paramétricos. Então, por exemplo, o algoritmo KNN, né, ele foi proposto para ser uma versão não paramétrica da análise discriminante linear de Fisher, né? E é um algoritmo antigo já, da década de 50. E é um algoritmo, mas é uma metodologia estatística não paramétrica, onde você não tem as suposições de distribuição, as suposições clássicas, né? Distribuição de probabilidade, construção de verossimilhança, nesse sentido. Então, o aprendizado estatístico, né, ele tem essa preocupação teórica, né, de como o modelo é formulado, né, dado uma amostra, quais são as suposições, todos os modelos têm suposição, né? Então, por exemplo, se eu tenho um modelo de rede neural, por exemplo, tradicional, ele tem, por mais que você não fale em verossimilhança, não fale em distribuições de probabilidade, ele tem algumas suposições ali, né? Você não pode aplicar esse modelo tradicional em dados temporais, por exemplo, né? Assumindo que que as observações são independentes. Exatamente. Muito bom, sensacional. E aí, conta pra gente, Anderson, por que você escolheu estatística? E por que você fez mestrado, doutorado, tudo em estatística? Essa é uma ótima pergunta, né? Eu, como todo estatístico, né, que começa a fazer uma graduação em estatística, não tinha ideia o que seria estatística, né? Então, eu tenho antes de ter feito a graduação em estatística, eu fiz um curso técnico em informática, né? Comecei a aprender a programar, né? Já programava em Pascal, em C, desde antes de entrar na graduação. E quando eu acabei prestando vestibular, né? Eu queria trabalhar com algo que envolvesse matemática, né, que eu tinha bastante, né, sentia que eu tinha facilidade com matemática, dado as áreas, né, que a gente estuda no ensino médio, mas não queria fazer, né, não me sentia tão apaixonado na época para fazer ciência, né, ciência da computação. E eu comecei a pesquisar alguns cursos, né, e estatística me chamou a atenção, eu prestei vestibular, passei. Um dos professores que eu guardo com muito carinho na memória é o professor Benedito Galvão Benzi, que me incentivou bastante. Na verdade, eu conheci estatística em si, né, um pouquinho do que seria estatística, numa palestra dele, né, quando eu estava pensando em prestar vestibular. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais os ramos de aplicação da estatística e acabei me sentindo com bastante vontade de fazer o curso, né? E quando eu fiz o curso, realmente, né, a gente começa a ver a estatística, né, o que realmente é estatística. E desde dos primeiros anos, né, eu sempre tive essa preocupação de estar vinculando a estatística com a computação, que já era algo que eu gostava bastante, tinha feito curso técnico, né, e desde a iniciação científica, já estava trabalhando com alguns métodos que hoje são chamados de métodos de aprendizado de máquina, e acabei me apaixonando cada vez mais. E durante essa trajetória eu percebi que a estatística era exatamente uma junção muito interessante da matemática e da computação, que era algo que eu gostaria de fazer, né? E aí, nesse contexto, aí eu fiz mestrado, né? Fiz doutorado todo na área da estatística, mas sempre com viés de aprendizado de máquina. Sensacional. Gente, olha que carreira brilhante desse homem. E ele seguiu aí compartilhando conhecimento, e aí foi para a carreira que a gente costuma chamar de carreira acadêmica, onde você conseguiu aí, desempenha muita coisa dentro da universidade, passando seu conhecimento para os alunos, então é professor. E então, com certeza, você já ouviu aquela pergunta, mas você trabalha ou só dá aula, certo? Que todo professor escuta toda vez que fala que é professor. E aí eu queria saber de você, que é verdade que professor não aplica nada? E que eu queria que você me contasse aí, qual que é a sua visão sobre esse comentário que a gente, como professor, sempre recebe? Não, aplica, né? Porque, na verdade, quando você se propõe a ensinar uma determinada teoria, uma determinada disciplina, você tem que ir a fundo nesse conhecimento para estar passando, né? O que você, a sua experiência, o que você sabe sobre aquela área para os seus alunos, para as pessoas interessadas, né? Então, para você conhecer bem esse ramo, você tem que aplicar, você tem que ler, tem que estudar bastante. Então, por exemplo, às vezes uma hora de aula que você dá, às vezes 10 horas de estudo, né? Tanto na parte para uma hora de aula, né? Tanto na parte de teoria, na parte de aplicação de códigos, né? E nesse mesmo contexto, eu sempre gostei de ver a teoria acontecendo, né? Então, até hoje, os meus alunos, né, eu prezo bastante por isso, e os meus alunos que trabalham comigo,
a gente tenta utilizar pacote o mínimo possível, né, para entender exatamente o que o método ele está fazendo, né. Então, a gente acaba implementando muitos métodos sem estar utilizando pacote, para garantir um aprendizado, né, mais completo assim, sobre a teoria que a gente está estudando. E nesse contexto, a gente tem até alunos que a gente acabou desenvolvendo métodos, né, de aprendizado de máquina baseado em métodos que já existiam, né, com modificações métodos já existiam, dado que quando a gente não está utilizando o pacote, você tem toda a flexibilidade para estar modificando o método quase como você quiser. Genial. Gente, então olha aí, tá vendo? Muita gente fica falando aí de, pega um pacote pronto, pega não sei o que lá. Quem manja do que tá fazendo, vai lá e faz na unha. E no momento que tá fazendo na unha, é o que o professor colocou. Você pode ir mudando, porque aí você vai testando e vai vendo inovações. Então, quer dizer que ele seria um ótimo fazedor de pacotes, porque ele já pensou e já implementou aquilo de uma forma mais bruta, não só utilizando um pacote pronto. Olha lá que genial. Então, Anderson, se você puder, você pode compartilhar com a gente um caso que você atuou junto com seus alunos ou sozinho, de alguma aplicação, algum projeto que você muito se orgulha e fala, cara, isso foi demais. Sim, com relação à parte de pacotes, né? Só voltando um pouquinho, o pacote ele é bastante interessante a partir do momento que você quer colocar, talvez, o método já em produção, né? Replicar o método, mas na hora que você está entendendo o método em si, não é muito ideal você estar utilizando o pacote, só se você quiser implementar ele ali sem conhecer o método muito a fundo. Mas se você quiser conhecer mais o método a fundo, seria interessante implementar sem pacote e entendendo a teoria, depois estar utilizando, né, um pacote com uma implementação mais rápida, por exemplo, para estar colocando esse modelo né, em produção. E sobre projetos, né, tem um projeto um pouco mais antigo, eu vou citar um pouco mais antigo e alguns mais recentes. Um dos projetos que eu tenho bastante orgulho, que eu poderia citar, é o projeto iSports, onde a gente criou uma plataforma web de inserção de dados, utilizando a linguagem PHP e outras linguagens de programação, né, JavaScript, vinculado a um banco de dados MySQL da época, né, e onde centros esportivos ou escolinhas de futebol poderiam entrar com algumas observações de algumas variáveis sobre os atletas, né, então teste de resistência de respiração, velocidade, né, corrida, né, chutes a gol, quantos gols a pessoa faria dado o número de chutes. Então, vários testes e esse sistema fazia uma análise multivariada no sentido de detectar quem eram os talentos esportivos, né, quem são, de uma forma multivariada ali, de várias variáveis ao mesmo tempo, né, quem são esses atletas que se destacam dentre os demais. E esse trabalho teve até um programa da Sandra Nemberg, né, do Como Será, na Rede Globo, que teve uma parte do programa dedicada a esse sistema. A gente acabou aplicando esse sistema em algumas escolinhas de futebol. Isso era na época que eu estava fazendo doutorado lá no ICMC, com os pesquisadores lá do ICMC, lá da USP. Então, esse é um projeto um pouco mais antigo, que a gente ainda está desenvolvendo. A gente tem hoje parcerias. Esse método está sendo implementado agora para o esporte de judô, com variáveis de entrada de judô. E também a gente tem parceria fazendo uma análise de dados com crianças chilenas, né? Então, o projeto continua ainda. E também eu tenho trabalhado com os alunos. Tem um projeto que é recente, a aluna acabou de defender, agora foi um TCC, na verdade, que ela acabou de defender, que não envolve a parte de modelagem diretamente, mas sim a parte de tratamento de dados utilizando R. Então, a gente trabalhou com dados do Bolsa Família, né, que são dados públicos, onde a gente consegue ter uma base de dados onde por mês você consegue, nessa base de dados, ser discriminado quanto que é o pagamento para cada pessoa por mês em cada cidade do Bolsa Família, no país inteiro. Isso é aproximadamente, vai ser basicamente um chute, né? Não tenho o dado preciso aqui, mas é aproximadamente 14 milhões de pagamentos por mês. E essa aluna da graduação, ela trabalhou com um horizonte de vários anos, né? Basicamente uma base de dados aí de 14 milhões de linhas por mês. Ela fez uma vinculação de dados dessa base para vários meses, que totalizou aí aproximadamente 100 GB de dados, né?
e ela fez uma análise dessa base, utilizando R, utilizando Windows, utilizando uma máquina local sem estar vinculado a servidor de nuvem, né? Só na máquina local dela, com um notebook, né? E 3 dual-core com 4 GB de RAM, né? E utilizando R, né? Trabalhando com um grande volume de dados aí, aproximadamente quase 1 milhão de observações, a horizonte que ela tem trabalhado, e utilizando R, né? Então, às vezes se fala muito de outras linguagens, né? Que a gente pode estar utilizando para estar trabalhando com uma estrutura de grande volume de dados, mas o R também ele é algo bastante poderoso, né? E que aguenta, né? E qual que é o objetivo do estudo dela em si? O que ela busca encontrar ali? Que problema que ela quer resolver? Na verdade, o que ela fez, né? A gente tinha várias observações por cidade e ela agrupou por município. Então, você tem os pagamentos por município e, em si, a gente tem a taxa de utilização do Bolsa Família por município, dados pagamentos. Então, por exemplo, a gente tem municípios no país que 40% das pessoas daquele município recebe Bolsa Família, por exemplo, né? Que é uma taxa alta, né? Então, isso varia bastante, essa taxa de utilização do Bolsa Família. Então, nesse projeto dela, ela fez um dos principais objetivos dela, né, era mostrar também a força do R para estar analisando grande volume de dados, né? Ela está usando uma estrutura chamada Spark-Liar, que é uma estrutura Spark vinculada ao R, que é um pacote específico, ensina como fazer isso. A gente criou um tutorial que vai ser divulgado em breve, que ela acabou de defender agora no final do ano, e a gente está construindo esse tutorial. Mas dentro das análises, ela fez uma agregação de dados. Então, a gente tem os pagamentos por município, ela fez essa agregação para ter a taxa de utilização do Bolsa Família por município, e com base nisso, a gente modelar quais as variáveis que influenciam a taxa de utilização do Bolsa Família, né, no município, como taxa de escolaridade, né, ou outras taxas que podem influenciar uma alta utilização do Bolsa Família para o município ou não. E isso pode ser utilizado como uma ferramenta de gestão pública, né? Sensacional. Então, olha lá, gente, para quem fala que o professor só dá aula, não trabalha, então veja aí que eles têm, na verdade, vários projetos rolando e normalmente alunos trabalhando e alguns que são próprios deles, pessoais. Então, ele colocou 2 exemplos aqui para a gente ver que, na verdade, aplicam sim em casos reais. Muitas vezes para ajudar o governo na melhor parte da gestão pública, que nem foi o exemplo que ele colocou agora. Em algumas outras situações, exemplos que ajudam a saúde das pessoas mesmo, que nem ele falou sobre o lance do esporte. Então, muito obrigada aí por compartilhar. E eu lembro que quando eu te conheci, uma coisa que me chamou muita atenção em você é o fato de ser um professor que não fala difícil, o que é muito comum a gente ver em faculdades, né, principalmente, professores que falam tão complicado que os alunos não conseguem acompanhar, e os alunos até se formam, mas não necessariamente aprenderam aquilo. E na apresentação que eu vi você fazendo, você estava falando sobre o SVM. Então, eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, explicar para as pessoas o que é o SVM, por que você gosta tanto disso, porque dava para sentir o seu amor falando naquilo. E qual é a sua opinião sobre esse ponto que eu coloquei de professores falarem tão difícil? E por que tem que ser assim? E isso eu venho percebendo desde sempre. Desde quando eu era aluna, tinha professores que eu não conseguia entender nada. Alguns poucos que foram os que me motivaram, me fizeram entender. E hoje, como professora, o meu lema é muito fazer o aluno entender, mas eu vejo que não é todo meu colega de trabalho que segue esse mesmo jeito. E foi onde eu me identifiquei muito com você. Então, qual a sua opinião sobre esses professores que falam difícil? E depois eu queria que você falasse brevemente o que é um SVM aí para a galera entender. Com relação aos professores que falam difícil, né, realmente é algo que a gente acaba vendo bastante, né? Então, a gente tem essa estrutura, né, de que quase todos os professores que a gente teve, a gente lembra de alguns que o que mais encantou a gente foi que passou o conhecimento de uma forma mais direta, com palavras mais simples, né, que são os professores que a gente acaba guardando, né, muitos deles. E realmente, uma vez eu falei isso numa aula lá nossa de mestrado, né, de que o conhecimento é uma esfera de raio infinito, né? Então, por mais que a gente estude, né, a gente sempre vai estar tangenciando essa esfera. E
E muitas vezes, né, por exemplo, se você estuda algo muito mais teórico, né, e focado um pouco mais na parte com algumas nomenclaturas um pouco mais difíceis, né, principalmente os pesquisadores e autores que você costuma estudar, você acaba se prendendo a essas nomenclaturas, e na hora de dar aula, muitas vezes você replica isso, né, e que alguns professores podem não ter esse cuidado, mas é claro que é toda uma estrutura o aprendizado é uma escada, né? Então, conforme as teorias vão ficando cada vez mais intensas, né? Essas nomenclaturas elas vão ficando cada vez mais particulares. Então, é extremamente importante que durante toda essa trajetória um professor esteja preocupado da forma que ele tá passando conhecimento, né? E dado o ouvinte dele, né? Seja o aluno ou uma pessoa interessada. Então, é extremamente importante, né, que dado um assunto que seja... Um assunto pode ser bastante teórico, mas você tem a didática vem de você ensinar isso, né, de uma forma simples para que as pessoas que estão ouvindo entendam. E eu acho que isso vem muito da minha própria história. Então, desde pequeno, na verdade, eu sempre fui o amigo, né, do grupo de jogos, por exemplo, né, que liam as regras e explicavam as regras do jogo para quem ia jogar, né, e isso acho que acabou de alguma forma me trazendo para a área acadêmica como professor, mas também pela primeira instituição que eu passei, que eu fiquei cerca de 7 anos lá. Na verdade, eu fiz toda a minha pós-graduação dando aula, eu saí da graduação, deu 6 meses, já estava dando aula numa faculdade de ensino superior, e lá tinha um lema bastante interessante, que é a Faculdade de Tecnologia de São Paulo, que a função principal do professor é ensinar, né? Então, nessa estrutura, se você, por exemplo, né, eu dei aula de cálculo nessa faculdade também, além da aula de estatística, dei aula de cálculo. E a gente vê uma reprovação em outros cursos, principalmente em universidades públicas, né, de uma reprovação muito alta nesse disciplina de cálculo, GA, né, 60%, 50%, 70%, depende da turma, né? E a minha visão particular disso é que, por exemplo, um professor que reprova 70% da turma, ele está assinando ali que ele não conseguiu passar o conhecimento que ele tem de cálculo. É claro que existem várias variáveis sobre isso, mas uma delas né, o professor está assinando ali que ele não conseguiu passar o conhecimento para uma boa porcentagem, né, uma boa proporção da sua turma. E isso é extremamente importante. Toda vez que um professor ele for ensinar, ele tem que estudar bastante, aprender bastante, né, tem toda a experiência, mas principalmente se preocupar com a linguagem, né, para que as pessoas entendam de uma forma mais simples possível. Genial, então torcer para ter mais professores assim no mundo, né, porque ainda são raros, infelizmente. Parabéns por isso. Obrigado. E sobre a parte do SVM, né, a sigla SVM nada mais... A sigla SVM significa Support Vector Machine, que é um modelo específico, né, proposto pelo um autor que eu comentei logo no começo, que é o Vladimir Vapnik, que é um modelo feito para previsão, né, seja para classificação, para regressão. Existem versões dele para clusterização também, né, na análise de agrupamento. Mas ele vem de todo um embasamento um pouco mais algébrico, mais teórico, mais matemático, e é um modelo que ele nasceu, né, nesse contexto. Esse é um modelo que privilegia aí a capacidade preditiva, né, nesse contexto de previsão. Então, se a gente for pensar na sigla, né, SVM, o Support Vector Machine nada mais é do que um processo de otimização. E o SV, que é o Support Vector, é toda a teoria dele que é baseada em vetores, né? Então, vetores que vão sustentar um determinado plano ou hiperplano para estar fazendo essas previsões. Isso de uma forma bem rasa, né? Mas ele é um método de aprendizagem de máquina jovem, né? Como eu citei, o KNN é da década de 50, as redes neurais também é da década de 50, né? O SVM é aproximadamente aí do meio da década de 90, então ele é bem, como um método, como teoria, ele é bem jovem e tem muita coisa ainda que pode ser feita com ele, né? E especificamente, como ele tem uma alta capacidade preditiva, ele é um dos grandes competidores a outros modelos como redes neurais, né? Então, uma alternativa de modelagem, né, é a utilização de SVM, que as pessoas, né, que não é um método muito popular, porque ele não é muito simples de estar entendendo a teoria dele, né? Ele é um pouco mais profundo, ele é matematicamente um pouco mais profundo,
E como ele é um método muito jovem ainda, você não tem tantas implementações dele, principalmente para grande volume de dados ou implementações para modelos que estão em produção, né? Então, isso a minha opinião é que isso a gente não tem ainda, né, tão facilmente, porque é um método muito jovem e tem muito a crescer ainda e coisas serem feitas nele. Muito bem, então quer dizer que o SVM é um concorrente, é mais um candidato a fazer modelos tanto para classificação quanto aí para previsão numérica, né? Uma regressão, por exemplo. E ele também ainda tem aplicação em clusterização, que seria uma análise não supervisionada para ele ajudar ali a montar esses grupos. Sensacional, mas como você comentou, é um tipo de modelo mais jovem, mas você já chegou a implementar e resolver algum problema da vida real aí usando o SVM? Sim. A gente tem um grupo de alunos que trabalham especificamente com SVM, né? A gente fez algumas aplicações para dado censurado, por exemplo, né? Que é uma versão do SVM, né? Ou SVR, que é Support Vector Regression, para o caso de regressão, para dado censurado, né? Que seria observações que você coleta essa observação e não consegue seguir ela até o término dela, né, até que o evento ocorra. Então, você tem observações com censura, que é um tipo de modelagem um pouco mais específica, e a gente trabalhou isso com modelagem de câncer de pulmão, por exemplo, né, utilizando esse método. Algo que eu estou fazendo especificamente nesse momento com alguns alunos é trabalhar com SVM para classificação de reconhecimento de padrão de imagem, né? Então, você tem uma determinada imagem, né? Então, inclusive, eu estava fazendo há poucas horas com os alunos que trabalham comigo. A gente estava com uma base de dados onde você tinha pessoas fazendo várias expressões faciais, né, de sentimento, então tristeza, raiva, etc., né, e tinham 7 sentimentos, né, e a gente estava aplicando um modelo de suporte vector machine para estar detectando esses sentimentos dadas imagens, né. E, na verdade, o próprio SVM, né, ele nasce nesse contexto de estar classificando imagem. A gente tem o artigo onde o método é proposto, né, um dos artigos, ele trabalha com reconhecimento de imagem de dígito, né. Tem uma base de dados muito famosa, que é o MNIST, né, que é de dígitos de 0 a 9, e essa base vem desse trabalho, né, com o SVM, para a imagem. O Deep Learning, que a galera adora falar, que são essas redes mais sofisticadas, tipo CNN, e então ele pode, inclusive, ter resultados melhores? Você já chegou a comparar? Estamos, na verdade, nessa fase, né? A gente está pegando essas imagens e trabalhando com a comparação do SVM para a imagem com as redes convolucionais, né? O CNN. Uma das coisas que a gente já fez para outras bases, né? É porque o SVM tem vários detalhes, né? Um dos detalhes dele é o tipo de kernel que você vai utilizar, né? Esses kernels têm parâmetros, então como você vai estimar esses parâmetros, né? Então é um processo um pouco mais lento, digamos assim, né? Então ele não é algo tão direto, você tem que estimar esses parâmetros, verificar qual é o melhor kernel a ser utilizado, e com outras bases de dados a gente fez uma comparação de uma rede convolucional com o SVM, tomando os devidos cuidados na hora de qual kernel utilizar, a estimação desses parâmetros, e a gente vê que tanto o CNN quanto o SVM bem tunado, né, vamos chamar ele assim, eles são bastante compatíveis, né? Tem uma diferença aí em 3 casas decimais de desempenho, por exemplo. Perfeito. Então, agora uma pergunta técnica aí, você que veio da estatística, mas que adora computação. Em quesito processador, o SVM ele consome menos do que um CNN? Então, aí a gente está falando de 2 métodos que envolvem muitos parâmetros, certo? O CNN vai estar vinculado ao número de camadas, né, os parâmetros que você vai estar utilizando, o número de camadas que você vai estar utilizando, né, funções de ligação, etc., né, que vão determinar quantos parâmetros você vai está envolvendo esse modelo. O SVM também, né? Então você vai ter vários parâmetros ali. Uma das versões, que é a versão dual do SVM, né? Cada observação ela é considerada um parâmetro.
Então, se você tem uma base de dados muito grande, né, com um N muito grande, para essa implementação dual do SVM, sei lá, né, uma base de dados com 1 milhão de observações vai ter 1 milhão de parâmetros, certo? Essa é a implementação dual que é a mais conhecida para SVM. Mas você pode implementar o SVM de outra forma, que é a versão primal, onde você não vai estar vinculado no tamanho, né, o tamanho da amostra como parâmetro, mas com P ou combinações de número de variáveis que você vai estar utilizando. Então, assim, a nível computacional, né, aí a gente tem uma briga um pouco dura aí, né, quem consome mais processamento, né, mas, digamos assim, de uma forma bem rasa, né, a rede neural, como ela vem de operações simples, né, então são funções dentro de funções, basicamente, né? Ela acaba tendo um esforço computacional menor do que uma otimização no espaço paramétrico muito grande. Mas isso ainda é tema atual de pesquisa, né? De desempenho dos métodos, implementações, algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, se eu implemento uma rede neural no R, por exemplo, né? É diferente de eu implementar ela num outro mecanismo, com outra linguagem de programação, com JavaScript, por exemplo, né, onde ela vai performar muito mais rápido do que utilizando R ou outras linguagens, né? Então, essa parte de desempenho, né, não está só vinculada ao método, mas também ao tipo de implementação que é feito. Qual a linguagem de programação que está sendo utilizado, o hardware que está sendo utilizado também, tem toda essa estrutura de velocidade. Sensacional, perfeito, uma aula, né? Muito obrigada. E, além de professor, além de ensinar um monte de gente, além de compartilhar tudo que ele sabe, ele criou, junto com outros professores, e aí eu queria até que você explicasse quem foi essa turminha, o LED.fba, que é, na verdade, um Instagram ali, que eles publicam vários conteúdos super legais. Eu sou uma das várias seguidoras que estão ali acompanhando. De onde veio essa ideia? Por que vocês se motivaram a fazer isso? Quantas pessoas vocês são? E aí eu já vou deixar aqui embaixo também o link para a galera seguir, recomendar, que vale muito a pena, que é só conteúdo de primeira e só tópico interessante. De onde veio essa ideia, Anderson? Legal. A gente fundou o Laboratório de Estatística e Data Science, né, o LED, justamente nesse objetivo, né, de estar aproximando mais a área da estatística com a área, né, a área de ciência de dados, né, os métodos que são chamados de ciência de dados, aprendizado de máquina, né, para tentar desmistificar essa estrutura, né, de o que é um aprendizado de máquina, o que é uma modelagem estatística, são coisas muito, muito intrínsecas, né, muito, muito difíceis de estar separando, como, por exemplo, o KNN, né, como eu comentei. Então, a gente tinha já com o laboratório com esse viés, né, de estar aproximando a ciência de dados com a estatística, por isso que vem esse nome, e nessas áreas. E depois de alguns meses veio a ideia de estar divulgando esses conteúdos, né, essa vinculação de estatística e ciência de dados, projetos, né. E uma das formas que a gente encontrou de como tá divulgando isso foi pelo Instagram, que hoje é uma das redes sociais mais utilizadas, né? E onde a gente pode estar fazendo posts, né? E passando a teoria e alguns ensinamentos aí com pílulas, né? Com pílulas pequenas são os posts, né? Que traz algumas ideias, alguns questionamentos, né? E é algo que a gente criou. No LED somos aproximadamente 10 pessoas, é um grupo de professores, né? Então, o professor Ricardo Rocha é o atual coordenador, eu sou o vice-coordenador, a gente tem outros professores envolvidos, a professora Lília Fontes, a professora Gessinalda Gomes, e todos os departamentos de estatística, e também outros trabalhando em projetos com a gente. De uma forma geral, é de 10 a 12 pessoas, né? E onde a gente tem, pelo Instagram, eu e o professor Ricardo somos os principais responsáveis, também com o apoio de alguns alunos. Então, já deixo aqui o parabéns em nome da comunidade, agradecendo o trabalho de vocês, dessas 10, 12 pessoas, porque realmente é muito bom, todo mundo curte muito. E tenho certeza que vocês vão sempre ter mais e mais seguidores, porque é um trabalho muito bem feito. E agora, sabendo dessa meta, você pode ter certeza que vocês estão muito, muito atingindo ela com excelência, porque realmente vocês falam muito de estatística, colocando o pé na ciência de dados, que aí eu concordo 100%, que realmente é um fato. Às vezes eu escuto gente dizendo de que para fazer ciência de dados você não precisa saber estatística. Isso não me digere, assim, eu não consigo absorver isso, porque eu não consigo ver nada sexy em ciência de dados se não tiver estatística presente. Eu entendo sim que tem muita parte da computação e que eles agregam muito valor, mas que não tem como não saber nada de estatística, pelo menos o básico tem que ter.
Sim. E aí, genial que nessas suas doses aí, nos posts, vocês conseguem trazer muito conteúdo. Então, parabéns aí para você e para todo o time. Obrigado, Adriano. Só fazer um comentário sobre essa estrutura, né, de que ciência de dados e estatística são coisas diferentes, né? Eu vejo que a comunidade de estatística em si, né, de uma forma geral, se a gente pensa assim, em quase todos os cursos de graduação existe uma disciplina de estatística, né? Então, por exemplo, uma pessoa faz engenharia, ela vai fazer uma ou duas disciplinas de estatística. E que, essencialmente, nessas disciplinas se vê a estatística mais básica, né? Então, você vai ver ali uma distribuição normal, um intervalo de confiança, tese hipótese, análise descritiva, né? Tese hipótese, regressão linear simples, talvez uma regressão linear múltipla, dependendo do curso, né? E boa parte da comunidade fica com essa ideia de que a estatística é só aquilo, ou pode ser só aquilo, né? Mas é algo muito maior, né? Então, muitas das técnicas, né, que é chamado de aprendizado não supervisionado, por exemplo, né, análise de cluster, então, são técnicas que a estatística multivariada estuda e tem desenvolvido há anos, né? Então, a estatística ela não se prende só à normalidade. A normalidade ela é só uma leve suposição, né? E tem uma infinidade aí de teorias estatísticas, né? E tudo que envolve dados e amostras, né, vinculado a uma população, isso é estatística, né? Independente se é uma estatística inferencial, se é uma estatística descritiva, né? A estatística tem toda a teoria, né, desenvolvida para estar trabalhando com dados das principais vertentes possíveis, né? Porque estatística é vida, né? Não tem por onde fugir. É com ela que a gente consegue resolver nossos problemas e nos orientar e seguir os melhores caminhos. Anderson, muito obrigada. E para a gente fechar, eu queria muito que você deixasse uma dica para quem está começando na carreira. Que caminho que eu vou, para onde eu sigo, o que eu deveria fazer, qual que é a sua visão de professor? Como você recomendaria um cara que está na graduação, ou na graduação não, desculpa. Como você recomendaria um cara que está no colégio? Qual seria o caminho se ele quer ser como o Anderson que ele vê ali na frente? Eu acho que a perseverança é algo muito importante, né? De perseverar nos estudos, né? Continuar estudando. Realmente, o conhecimento é uma esfera de raio infinito, né? Então, mas quanto mais a gente, né, estuda, mais a gente... O ideal é que a gente sente mais vontade de estudar, né? E sempre continuar estudando, procurar boas referências, procurar boas escolas, né? Bons livros, né? E principalmente na parte de aprendizagem de máquina, né? Dar atenção também à parte um pouco mais teórica. Como que o método funciona em si, né? Ter essa curiosidade, né? Então, mas por quê? Né? Ser sempre questionador, né? E procurar referências e livros onde respondam às suas... E pessoas também, né? Que respondam às suas questões, né? E acho que a análise de dados ela está sendo e vai ser cada vez mais exigida, né, da sociedade, e ter esses questionamentos e vontade de aprender, isso tem que ser algo fundamental, né? E procurar boas referências também. Genial. Anderson, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, foi muito rico. Eu que agradeço. Estou muito feliz de ter tido essa oportunidade. A gente ainda vai se ver, né? Ele é professor convidado aqui num dos cursos da SN.Rocks. Então, de novo, muitíssimo obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo e muito obrigada. Eu que agradeço, Adriano. Até a próxima. Fico muito feliz de ter passado esse tempo com vocês. Então, até. Pessoal, não deixem de acompanhar nosso canal. Todos os links dele estão aqui embaixo, inclusive o do Ledio.fba, que é esse Instagram que a gente falou muito aqui, que vale muito a pena seguir. Muito obrigada, um beijo. Obrigado, tchau, tchau. Entrar no Google no GitHub é muito fácil achar vários códigos que fazem coisas incríveis. Mas e a interpretação disso tudo? Pensando exatamente nisso, a SN.Rocks lançou um curso agora que chama Data Science Analytics, Transformando Negócios. São 392 horas de curso com 10 professores incríveis para explicar exatamente o porquê das coisas, para a gente não ser mais apertador de botão. E aí, você vai ficar fora dessa?